Oi, gente, segunda parte, caí, né? Depois eu junto, vou tentar juntar lá no YouTube, tá bem? Oi, gente, estamos falando então de a criança ser integral. Essa é a segunda parte do vídeo que caiu a minha internet. Vamos ver se eu consigo concluir. Tem uns minutinhos ainda, tá bem? Então, eu queria trazer o meu segundo desafio. Falei do primeiro, que é tentar compor esse discurso para que ele não seja um discurso moralizante. E agora eu vou falar do segundo desafio. O segundo desafio é uma fala que eu ainda não consegui chegar, que eu vou tentar chegar agora, que traga ao mesmo tempo um alívio e também um motor para transformação, mas que ao trazer esse motor da transformação, não seja uma fala, a transformação não vem através da culpa, mas vem através do alívio. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar pontuado aí, que na relação com a criança, do ponto de vista autoritário, que é o que está em questão aqui, quando eu não considero a criança um ser integral, mas considero a criança um ser de falta, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que isso não é a gente que produz, é a arquitetura social, política, filosófica, econômica que me subjetiva dessa maneira. E que para isso eu tenho que criar uma outra cognição e uma outra epistemologia para poder, então, na sociologia existe a socialização primária e a socialização secundária. A grosso modo, a socialização primária é a socialização da casa. A socialização secundária é a socialização da escola, da sociedade. E a gente, nesse lugar onde a gente está agora, a gente precisa inventar uma socialização terciária. Que é o quê? Eu fui criado de determinada maneira. Eu fui socializado no meu mundo, no meu ambiente social de determinada maneira. Mas agora eu preciso olhar para isso em perspectiva e dizer, não, agora vamos fazer outra coisa. Comigo mesmo, eu digo, não, eu fui socializada desse jeito, toda vez que eu começo a falar dessa maneira, eu tendo a normalizar, a normatizar, a moralizar, mas eu estou aqui tentando me esforçar para encontrar uma outra epistemologia, um outro repertório que permita que eu fale de outra maneira sobre esse assunto. Na relação com a minha criança, eu preciso encontrar um outro modo de pensar, desenvolver outras técnicas que não são aquelas que eu fui subjetivada, tanto pela minha família, né, numa socialização primária, quanto pela sociedade onde eu vivo, numa socialização secundária. Eu preciso, digamos assim, me autoeducar, eu não gosto mais nem de usar esse termo, mas vamos usá-lo hoje, numa socialização terciária, ou seja, eu compreendo a estrutura social que eu estou inserida e que me obriga a agir de determinados modos, mas eu vou encontrar rupturas, buracos, frestas, onde eu posso começar a fazer outra coisa. Dá para entender isso que a gente está conversando aqui? Então, por isso a necessidade do estudo, por isso a necessidade da conversa, por isso a necessidade da não radicalização das relações quando se trata disso. Por quê? Porque eu aprecio muito observar os fóruns de discussão, né? E os fóruns de discussão muitas vezes trazem discursos duros, agressivos, né? Eu lembro que logo assim que começaram a me chamar
para falar sobre limites da infância. Sobre limites. Eu via que os jovens, as famílias mais jovens, elas tinham dificuldade em ter uma relação, digamos assim, autoritária com os filhos. E aí as escolas ficavam muito tensas, porque as crianças não tinham limites. Aí queriam que eu fosse falar sobre isso. Aquilo me incomodava de um tanto, sabe? De vez em quando ela coloca ali num subtítulo, quando a escola quer muito que eu coloco ali num subtítulo a questão do limite. Mas isso me irrita. E uma vez eu pensei assim, será que essa recusa em dar limites não tem a ver com uma sensação que se tem de que não é mais possível viver no mundo de maneira autoritária, mesmo que seja o objeto, digamos assim, da minha autoridade, a educação de uma criança? Será que não existem outros modos de relacionamento com as crianças? E aí isso tem sido objeto de pesquisa minha. Eu tendo a dizer que sim, mas a gente ainda não sabe fazer muito isso, dá muito errado, porque toda a estrutura social, ela diz ao contrário, né? Ela quer ao contrário, ela quer a eliminação da infância, né? Ela quer ela quer que a infância se enquadre no seu pensamento neurótico, digamos assim, para usar um termo feio, né, da psicanálise. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estudar sobre isso, criar narrativas sobre isso e, nas relações com a escola, com os outros familiares, aprender a falar e a agir dessa maneira sem agressividade, porque dá raiva. Não é, gente? Dá raiva quando alguém diz, essa criança não tem limite. E, ao mesmo tempo, a gente tem por outro lado, pelo lado da autoeducação, do cuidado de si, que eu prefiro do que autoeducação, a partir do cuidado de si, a gente tem que se fortalecer para ser esse adulto que cria o entorno da criança. Mas esse adulto que cria o entorno da criança é um adulto que se cuida. Só que toda a estrutura social não nos dá nem sequer tempo para o autocuidado. Então, não há como a gente afirmar a criança é um ser integral se a gente não tiver uma ação política no mundo para mudar as estruturas trabalhistas, as estruturas de produção de uma economia, tá tudo de uma produção de alimento, tá tudo integrado, gente. A gente tem que transformar tudo. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está num pequeno detalhe, mas de um todo que precisa transformar, porque o mundo que está aí, ele acaba nos transformando em déspotas em relação à criança, porque ele coloca a criança como falta, a criança como distúrbio, a criança como inadequada, a criança como precisando ser ensinada. E a criança não tem nem o ambiente necessário para trazer, a partir de si mesma, as forças que a realizam como ser. Bem, quero ir já encerrando, porque agora me perdi, porque essa é a segunda parte, tá, gente? Desculpa. Caiu, ficou uma coisa rodando ali, e aí... Então, se alguém souber colar os negócios lá no YouTube... Pode me ajudar? Eu não sei, mas não vou ter tempo de fazer isso. Queria muito. Muito bem. Olha só. Queria trazer uma citação que é um apude de Carolina Duarte, mas que vem, agora para encerrar, que vem desse livro Amar e Brincar, do Maturana e da Zoller. E aí, eu queria trazer essa citação porque eu acredito que nela a gente tem uma chave
muito próxima daquela chave do Rudolf Steiner. E se tem uma turma que eu acredito que deveria andar cada vez mais junto, essa turminha é o Rudolf Steiner em sua imanência, o Winnicott e o Maturana. Acho que é uma turminha supimpa. Pelo menos eu gosto delas e estou sempre recolhendo essa turma junto. Claro, procurando as mulheres, né, gente? Procurando as mulheres. Tem, aí alguém já me pergunta. E as autoras negras e as mulheres? Mas, gente, não é todo tempo que eu consigo fazer esse exercício, não, tá bom? Mas tô melhorando. Mesmo porque, mulheres, temos que escrever. Hoje eu tô trazendo Carolina Duarte como centro, né? Essa aqui tá é uma citação dela. E aí fala assim. Vou colocar aqui para vocês verem a capa do livro. Nós, seres humanos, existimos num domínio relacional que constitui nosso espaço psíquico como âmbito operacional, no qual todo o nosso viver biológico, toda a nossa fisiologia fazem sentido como forma de viver humano. Então, ele está falando assim, ó, que a gente vive nesse domínio relacional, onde essas coisas fazem sentido. A nossa biologia, a nossa fisiologia. Vai em frente. O espaço psíquico é o domínio em que ocorre a existência humana como modo de relacionamento com os outros e consigo mesmo. Então, não existe si mesmo sem o outro. Dá para entender? Então, a minha vontade é que a gente cuide da gente. E a partir desse cuidado de si, a criança percebe essa alma se cuidando e as coisas começam a entrar num certo lugar de equilíbrio, num caminho. Todo tempo alimentado, não é uma coisa que você conquista e pronto, é cotidiano, que nem escovar dente. O espaço psíquico, diz ele, repito, é o domínio em que ocorre a existência humana como modo de relacionamento com os outros e consigo mesmo. Esse relacionamento acontece entre seres que existem no conversar. Eu acho lindo esse conceito de conversar dele. Com efeito, aprendemos a viver como humanos, vivendo em tal espaço a multidimensionalidade do viver humano. Como dissemos, não se ensina às crianças o espaço psíquico de sua cultura. Elas se formam nesse espaço. Não é? Precisamos, como diz o Steiner, precisamos constituir o mais propício ambiente, e aí eu entro com as questões da casa, né? O mais propício ambiente para que o ser humano, criança integral, eduque-se a si mesmo, olhando para a gente, aprendendo com a gente, como que a gente se educa. Se a gente se educa na frente da criança, e aí, claro, isso é muito complexo, etc., a gente tem que falar mais sobre isso, o que acontece? Acontece que as crianças se educam. Se educar não é ser perfeito, se educar não dá piti, se educar é o tempo todo tá batalhando por viver, sabe? O tempo todo está na vontade de viver, né? Com tudo que é pesado e que nos impede. É compreender os processos, é abrir mão da culpa, né? É entender que nós estamos aparelhados por uma cultura. Não é? Então, tudo isso a gente precisa estudar. Então, hoje eu não consegui ver vocês. Vamos ver se eu ainda consigo. Eu caí, vai ser uma confusão. Não vou conseguir, não. Gente, olha só. Eu vou tentar colar esses 2 vídeos lá no YouTube. E a gente pode conversar. Eu agora vou tentar fazer isso. Se alguém souber, me
Ai, me ajuda. E me socorre, que eu queria falar. Me ajuda. E eu volto na quinta-feira, quando eu estiver saindo para o congresso. Ah, deixa eu dar meus recadinhos. Olha só, amanhã eu vou colocar no correio minha Ariadne, ainda dá tempo de você adquirir o seu exemplar para sustentar o meu processo de produção de conhecimento. E quem se inscrever no canal do YouTube vai concorrer, agora em janeiro, vai concorrer a esse livro incrível da Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa. Tá bom? Olha só, o congresso tá lindo. Eu tô doidinha fazendo. Eu queria fazer, sabe? Falar que vai ter Alexandre Herbert, que vai ter Gustavo Silvestre, que vai ter Mariana Vilela, que vai ter um monte de gente legal, que vão ter mini oficinas, palestras, rodas de conversa. Eu queria anunciar tudo isso, mas não tô conseguindo, não. Então, entra lá no site, tá aí, eu criei um link que dá acesso a um monte de coisa. Também me ajuda a divulgar o curso, o grupo de estudos online, que a gente começa dia 5 de fevereiro, Antroposofia da Imanência e Educação Steineriana. É coisa demais. E ainda tem, sabe o quê? Que eu não consegui fazer, mas vou fazer o evento, a nova pós-graduações em trabalhos manuais na educação steineriana. E eu estou chamando de educação steineriana e continuarei chamando assim. Por quê? Porque pedagogia Waldorf é marca. E eu não quero nada com essa mentalidade neoliberal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Eu volto quinta-feira. Tô lá no YouTube, tá bom?